Olá! E Menezes voltando aqui para falar de mim, né? E hoje eu quero falar sobre alguma coisa assim, várias coisas, né? Várias coisas. Uma delas é a humildade, a tal da humildade tão falada. Tão falada a humildade que o ser humano acredita mesmo que ele consegue ser humilde. Olha, que pretensão do ser humano, né? Isso é pretensão. Pelo menos até onde eu tenho entendido. Tem um livrinho aqui, ó, que ele fala sobre a humildade. Para quem conhece as literaturas, é esse livrinho aqui. Esse livrinho, com a reflexão diária de hoje, que também fala sobre a humildade, é colocado assim: não pode haver nenhuma humildade absoluta para nós, seres humanos. Na melhor das hipóteses, podemos apenas vislumbrar o significado e o esplendor desse ideal perfeito. Como diz o livro de Alcoólicos Anônimos, não somos santos. Reivindicamos o progresso espiritual ao invés da perfeição espiritual. Apenas Deus, em si mesmo, pode se manifestar no absoluto. Nós, seres humanos, temos que viver e crescer no domínio do relativo. Buscamos a humildade para hoje. Consequentemente, na prática, nos perguntamos exatamente o que significa humildade para hoje e como a reconheceremos quando a encontrarmos. Dificilmente precisamos ser lembrados de que a culpa ou a revolta excessiva conduz à pobreza espiritual. Mas passou-se muito tempo antes que percebêssemos que podíamos ser ainda mais arruinados pelo orgulho espiritual. Quando nós, os primeiros, tivemos nosso primeiro vislumbre no qual espiritualmente orgulhosos podíamos ser. Criamos a expressão: não tente ficar maravilhosamente bem até quinta-feira. Essa admoestação dos velhos tempos pode parecer outro desses jeitosos álibis que podem nos desculpar por não tentarmos fazer o melhor possível. Não bastante, uma análise mais apurada revela exatamente o contrário. Esta é a nossa forma, em AA, de nos precavermos contra a cegueira do orgulho e as perfeições imaginárias que não possuímos. Eu quero acreditar que quando eu confundia muito, sabe, gente? Eu sempre tive muito problema de inversão de valores. Houve um período na minha vida que eu acreditava que ser pobre, né, financeiramente, era ser humilde. Que não ter grana era ser humilde. Que morar numa casinha de madeira era ser humilde. Que não ter as coisas era ser humilde. Lê do engano meu, né? Inversão de valores. Passei uma vida inteira aí numa ativa de dependências, sempre andando na contramão da sociedade e acreditando mesmo. Houve um período da minha vida que eu fiquei muito mal, fiquei muito ruim. Inclusive fui morar na rua. Teve um período que eu morei na rua. E eu acreditava que era porque eu estava sendo humilde. Cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de marra, cheia de orgulho. Nossa! Uma prepotência do cão. E somente depois que eu cheguei dentro das Irmandades Anônimas foi que eu percebi que eu fui parar na rua exatamente pela falta de humildade. A humildade emocional, a humildade espiritual. Passou-se algum tempo ainda, já dentro das Irmandades, para eu ter o percebimento da diferença da diferença de ser simples e ser humilde. Às vezes, quando eu escuto as pessoas falando, porque o fulano de tal humilde, aí eu falo, opa, humilde, aonde é que existe um ser humano na face dessa terra humilde? Nem o homem de Nazaré, que andou aqui, por essas terras de meu Deus, conseguiu ser humilde o tempo todo. Haja vista que ele teve um probleminha com a dúvida, quando ele falou, pai, por que me abandonaste? Né? Quando ele chegou na sinagoga, que pegou os bagulho de todo mundo ali, passando um negocinho ali dentro da sinagoga, ele juntou tudo, pichou fora, teve a ira.
né? E tantas outras passagens bíblicas que falam sobre o fato de que o poder superior, Deus, como eu concebo, e Jesus Cristo, quando esteve aqui na face da terra, quando esteve aqui presente na terra na qualidade de humano, ele experimentou as sensações humanas, algumas delas, né? E essas foram algumas, falta de humildade. E aqui, inclusive, fala que somente Deus, apenas Deus em si mesmo, pode se manifestar no absoluto. O resto é tudo relativo. E está no nosso livro azul, está no livro azul de Alcoólicos Anônimos, que tudo é relativo. E que nós nunca melhoramos, nós só pioramos. Está no livro azul. Né? Essas palavras escritas dessa maneira, não é eu que estou falando não, está lá no livro azul. Talvez, só talvez, porque na qualidade de ser humano que sou, muitas vezes eu quero acreditar que eu consigo ser humilde. E aqui, se continuar lendo aqui, vai passar naquela parte que o poder, que é dito assim, que a humildade para hoje, que o que eu posso ter na minha vida é a humildade só para hoje. A humildade somente para que eu consiga resolver as questões que eu tenho que ser resolvida por mim, com o mínimo de humildade. Para que eu possa resolver bem, para que eu possa viver bem, ter o mínimo de humildade. É o maná de hoje. Não adianta nem eu querer guardar para amanhã a humildade de hoje, que amanhã ela já não vai servir mais, né? É só por hoje, é tudo muito só por hoje, é tudo muito só por agora. Então, quando eu me encontro dentro daqueles rompantes, né, das minhas dependências, não importa qual dependência, eu grito, eu choro, eu esbravejo, eu tenho sentimento ruim, eu tenho vontade de matar. Gente, ainda bem que o poder superior não faz a minha vontade, porque cada vontade insana que eu tenho, que só por Deus. E isso quando não tenho vontade de morrer. Se eu fosse morrer todas as vezes que eu abri a boca para falar eu queria estar morta, eu queria morrer, né? Era melhor estar morta. Gente, se o poder superior fosse fazer minha vontade, ia ter que ter muitas Imenezes para matar e para morrer, né? Porque muitas vezes não só quis matar, como quis morrer também. Aquela velha história. Não só corro atrás do meu rabo, como tem hora que eu quero correr atrás do rabo do alheio. Pura falta de humildade. Principalmente quando eu acredito mesmo, quando eu caio nas armadilhas do si. Quem tem o livro Viver Sóbrio, sabe lá, armadilha do si. E se eu, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Tem hora que a minha prepotência é tão grande que eu quero acreditar mesmo que se, né, eu fosse a deusinha da minha vida, eu poderia fazer as coisas bem diferente e fazer bem melhor. Que se eu não decidi entregar a minha vida num terceiro passo e num segundo passo não vir acreditar que a sanidade vai voltar e decidir entregar com a sanidade voltando essa minha vida nas mãos desse poder superior, que se eu não fizer isso, eu vou estar melhor, porque eu vou saber melhor o que fazer comigo, né? Lê do engano, pura falta de humildade, pura falta de eu realmente dar passinhos para trás e ter o percebimento que não é por aí. Né? Muitas coisas o ser humano não vai ser capaz de fazer. A minha qualidade de ser humano, a minha finidade, eu sou muito finita, né? Eu sou muito pequena, muito finita. Então, só por hoje é pedir mesmo para esse poder superior iluminar minha vida, para que só por hoje eu tenha a humildade de viver o dia de hoje. Parar de fazer listas, né? Porque eu faço... Gente, tem hora que eu me pego fazendo lista para daqui 20 anos. Ah, acreditem. Né? Sem contar que para as dependências afetivas fica aquela história, fica aquela pergunta. Ah, mas e se o fulano ou a fulana estivesse comigo? E se... Nossa, seria tão diferente. Né? Então não deixe de cair nas armadilhas do si. E só por hoje a ideia é buscar a humildade para viver hoje. Um dia de cada vez.